Eu era o provedor estável, pagando as contas para que ela pudesse sonhar livre em Lisboa. Mas na noite em que ela me disse para ir embora se não gostasse da vida dela, algo dentro de mim quebrou. Eu parti, e o que veio depois mudou tudo: traição revelada, escolhas duras e uma vingança que me libertou. Meu nome é João, tenho 32 anos e trabalho como engenheiro de software em uma empresa de tecnologia em Lisboa. Encontrei a Maria há 4 anos em um café no bairro Alto, onde eu revisava códigos no laptop e ela ria alto com amigos, pintando o ar com histórias animadas. Eu me apaixonei pela energia dela, pela forma como ela via o mundo como uma tela em branco. Decidi apoiá-la. Aluguei um apartamento simples no Chiado, cobrindo a maior parte das despesas para que ela pudesse se dedicar à arte, freelances de ilustração e cursos esporádicos de design. No início, tudo fluía. Eu chegava do trabalho exausto e a encontrava experimentando novas ideias, e nós planejávamos o futuro juntos, conversas sobre viagens para o Algarve ou abrir uma galeria pequena. Mas aos poucos, as noites dela mudaram. Ela começou a sair mais, alegando precisar de inspiração nas ruas movimentadas de Alfama. Eu aceitava, achando que era fase, que o equilíbrio viria. Então, Ricardo entrou na cena. Ele era o dono de uma galeria alternativa em Belém, charmoso, sempre com eventos noturnos e contatos no mundo da arte. Maria falava dele sem parar: Ricardo organizou isso, Ricardo entende o que eu sinto. Eu vi as mensagens piscando no celular dela, respostas tardias à meia-noite, mas negava o pior, focando no meu trabalho para expandir a equipe. Uma noite, depois de uma reunião longa que me deixou esgotado, cheguei em casa e a vi se preparando para sair novamente. Quase não nos vimos esta semana, disse eu, sugerindo uma noite quieta com delivery e um filme. Ela rebateu que precisava adiar, que Ricardo a convidará para um lançamento de exposição. Senti o peso da distância crescendo, como uma rachadura invisível. Tentei conversar, mas ela virou o jogo: se não gostas da minha vida, vai-te embora. As palavras acertaram como um soco, mas eu as engoli, desejando boa noite enquanto ela partia. Naquela solidão, comecei a conectar pontos. As ausências dela se estendiam, o cheiro de perfume alheio nas roupas que lavava, o jeito como ela guardava o telefone ao meu lado. No dia seguinte, enquanto codificava uma solução urgente para um projeto, recebi uma mensagem de um amigo comum: vira Maria com Ricardo em um bar em Cais do Sodré, dançando próximos demais. Meu estômago revirou, mas em vez de confrontar, decidi observar. Instalei um app discreto no meu tablet compartilhado, só para rastrear horários, nada invasivo, mas o suficiente para confirmar. Nos dias seguintes, os padrões surgiram: saídas de trabalho que terminavam em endereços da galeria dele, ausências prolongadas. A tensão subia a cada notificação, e eu me via dividido entre raiva e dúvida, questionando se valia lutar por algo já partido. Uma tarde, durante o almoço no escritório, o app mostrou ela em um hotel perto do Tejo, com Ricardo. O mundo parou. Em vez de explodir, respirei fundo e planejei. Voltei cedo para casa, arrumei minhas coisas em malas sem tocar nas dela, quadros, materiais de arte, tudo intocado. Deixei uma nota curta na mesa: tens razão, não gosto disto. Fui-me embora. Cuida-te. Parti para a casa de um colega em Oeiras, o carro lotado de roupas e laptop. Bloqueei as chamadas dela no momento em que cruzei a ponte. Pela primeira vez em meses, senti um alívio cru, como se tivesse escapado de uma armadilha. Mas a história não acabava aí. Dias depois, enquanto me instalava em um quarto alugado, recebi um e-mail anônimo de um contato na galeria: fotos borradas de Maria e Ricardo em uma festa privada, íntimas demais. A traição confirmada alimentou uma determinação fria. Eu não ia revidar com violência, mas com justiça. Comecei a consultar um advogado sobre as finanças compartilhadas, contas que eu pagará sozinha, mas que ela usará para viagens com ele. O conflito interno crescia: perdoar ou expor? Decidi avançar, documentando tudo legalmente. Enquanto isso, meu foco no trabalho explodiu. Apresentei uma proposta inovadora para otimizar o sistema da empresa, ganhando elogios do chefe e uma chance de promoção. Saí mais,
reconectei com velhos amigos encaminhadas pelo Monsanto, e até me inscrevi em um curso de fotografia para preencher o vazio. Mas as sombras da traição pairavam. Uma semana depois, Maria me encontrou no LinkedIn, enviando mensagens que ignorei. Ela alegava inocência, que Ricardo era só um amigo, mas eu sabia a verdade pelas evidências. A tensão atingiu o pico quando ela apareceu no meu novo endereço, batendo na porta à noite. Eu não abri, mas ouvi as súplicas misturadas com acusações: foste tu que me abandonaste. Naquele momento, planejei o próximo passo, uma reunião com o advogado para recuperar o que era meu, sem drama, só fatos. O enredo se complicava, pois descobri que ela usará nossa conta conjunta para pagar despesas dele, uma traição financeira que mudaria o jogo. Eu avançava, mas o dilema moral me consumia: até onde ir para me proteger sem me tornar amargo? A pressão aumentava. Ricardo, sentindo o cerco, começou a ligar para contatos meus, minimizando tudo como mal-entendido. Ignorei, mas o conflito se espalhava para círculos comuns em Lisboa. Um amigo me alertou: ela está espalhando que tu és obcecado. Decidi contra-atacar com transparência, enviei um e-mail grupal sutil, compartilhando apenas os fatos financeiros, sem nomes sujos. O backlash veio rápido, ela perdeu um contrato na galeria por desconfiança. Enquanto isso, eu fechava acordos no trabalho, sentindo a vida se realinhar. Mas um twist veio: descobri que Maria planejava me processar por abandono, invertendo a narrativa. Consultei o advogado novamente, preparando defesas irrefutáveis. A napra subia, forçando-me a confrontar não só ela, mas minhas próprias fraquezas passadas. Eu havia sido cego pela lealdade, agora, via claro. O fim dessa parte me deixava no limiar de uma decisão maior, onde a justiça se entrelaçava com perdão possível, ou não. O processo legal avançou devagar, mas firme. Meu advogado, um homem prático de Cascais, reuniu documentos das contas bancárias, mostrando transferências para a galeria de Ricardo e hotéis que eu nunca autorizara. Maria respondeu com contra-argumentos, alegando que eu abandonara o lar e que as despesas eram para o nosso futuro artístico. Eu forneci provas das minhas contribuições exclusivas, recibos de aluguel e compras que sustentavam o apartamento sozinha. As sessões de mediação se tornaram batalhas verbais, com ela insistindo que tudo era um mal-entendido, que Ricardo só a ajudara profissionalmente. Mas os extratos falavam por si, milhares de euros desviados para noites que ela chamava de networking. A tensão crescia a cada reunião, pois eu via o pânico nos olhos dela quando o advogado citava cláusulas de partilha. Decidi não ceder, em vez disso, propus um acordo: ela devolve o que usará indevidamente, e eu retiro a queixa sem mais escândalos. Ela hesitou, consultando Ricardo por mensagens que o advogado interceptou acidentalmente, revelando que ele a pressionava para negar tudo. Enquanto isso, no trabalho, minha proposta de otimização ganhou tração. O chefe me chamou para uma apresentação à diretoria, elogiando a eficiência que implementara. Isso me deu alavancagem, negociei um aumento e horários flexíveis, permitindo tempo para terapia semanal. Lá, desabafei sobre a traição, aprendendo a separar o valor próprio das mentiras dela. Um terapeuta sugeriu Journaling, e eu anotei padrões da relação, como ignorar as sinais iniciais para manter a paz. Fora do consultório, reconectei com Pedro, um colega de infância que morava em Sintra. Caminhadas curtas pelo parque nos levaram a conversas profundas sobre lealdade e limites. Ele compartilhou uma história similar de um ex-sócio que o traíra financeiramente, inspirando-me a endurecer. Mas um twist surgiu: durante uma verificação bancária, descobri outra transferência recente, pós-separação, para uma viagem de Maria e Ricardo ao Porto. Isso violava o acordo preliminar que assináramos. Meu advogado moveu para congelar ativos dela, forçando-a a vender um quadro valioso da coleção que eu ajudara a comprar. Ela reagiu ligando para amigos comuns, espalhando que eu a destruía por vingança pessoal. A pressão se intensificou quando Ricardo me contatou diretamente. Ele apareceu no estacionamento da empresa, esperando ao lado do meu carro após o expediente. Queria esclarecer, disse, mas suas palavras transbordavam defesa. Maria me contou tudo: és um controlador que não a deixava voar. Eu respondi com fatos, mencionando as finanças sem elevar a voz.
Ele negou o envolvimento, alegando que ela exagerara as histórias para ganhar simpatia. Mas quando pressionei sobre as fotos da festa, ele gaguejou, admitindo encontros casuais mas jurando lealdade a ela agora. Saí dali determinado a expor a rede deles. No dia seguinte, enviei uma carta formal à galeria de Ricardo, não acusatória, mas informando sobre o processo em curso, o suficiente para que administradores questionassem parcerias. Ele perdeu um patrocinador-chave, e Maria me culpou em mensagens bloqueadas que Pedro viu por acidente. O conflito se espalhava, ela cancelou eventos artísticos por boatos, isolando-se em círculos que antes a idolatravam. Meu novo equilíbrio tremia com o imprevisto. Ana, uma designer que conhecera em um workshop de fotografia em Lisboa, me convidou para um café casual. Conversamos sobre projetos criativos, e pela primeira vez em meses, senti atração genuína sem bagagem. Mas o passado invadiu quando Maria descobriu por redes sociais. Ela invadiu o perfil de Ana com mensagens anônimas, insinuando que eu era instável. Ana, prática, me alertou e bloqueou, mas o incidente me forçou a uma escolha: ignorar ou confrontar publicamente. Optei pela segunda, postando uma nota neutra no grupo de amigos: a verdade financeira sai na justiça, sem mais dramas. Isso virou o jogo, aliados comuns se afastaram dela, e Ricardo a abandonou, alegando complicações profissionais. Sozinha, Maria pediu uma trégua na mediação, admitindo erros mas culpando o estresse. Meu advogado aconselhou cautela, mas internamente eu debatia: aceitar parcial ou pressionar total. A tensão culminou em uma audiência preliminar, onde o juiz ordenou restituição imediata de parte dos fundos. Ela pagou, mas com um olhar que prometia retaliação. Avançando, foquei em crescimento pessoal. Inscrevi-me em um curso de liderança na empresa, onde liderei uma equipe em um projeto piloto que reduziu custos em 20%. Pedro me apresentou a um grupo de trilhas em Arrábida, fortalecendo laços que me ancoravam. Mas o dilema persistia: perdoar significava fraqueza, ou era força? Ana e eu marcamos outro encontro, discutindo limites em relacionamentos, e ela compartilhou como lidara com uma traição passada, cortando laços sem rancor. Inspirado, decidi limites claros com Maria: comunicação só via advogado. Um twist final nessa fase veio quando recebi documentos dela. Ela processava Ricardo por abandono emocional, citando dívidas que ele acumulara com ela. Ironia pura, mas validei minha saída precoce. A Napra agora apontava para a resolução, mas um eco de dúvida me fazia questionar se a justiça plena curaria as cicatrizes ou só as mascararia. Eu prosseguia, construindo defesas emocionais enquanto o caso se aproximava do clímax. A audiência preliminar marcou um ponto de virada. O juiz examinou as evidências financeiras, ordenando que Maria transferisse imediatamente os fundos desviados para a conta conjunta que eu recuperara. Ela contestou, alegando que as transações eram investimentos em sua carreira artística, mas o advogado apresentou logs de mensagens entre ela e Ricardo, provando intenções pessoais. A sala de audiências em Lisboa fervia de tensão. Eu mantive a compostura, respondendo apenas quando questionado, enquanto ela alternava entre defesas furiosas e apelos emocionais. O magistrado impôs uma multa adicional por obstrução, forçando-a a liquidar outro ativo, uma peça de equipamento de arte que eu financiara. Saí dali com uma vitória parcial, mas o peso do processo me esgotava. Decidi intensificar o foco no trabalho para contrabalançar. No dia seguinte, liderei uma reunião de equipe onde implementamos a otimização de software, reduzindo erros em 30% e ganhando um contrato novo com um cliente internacional. Isso elevou minha posição na empresa, com o chefe sugerindo uma liderança sênior. Enquanto o caso prosseguia, um twist inesperado surgiu das sombras do passado. Pedro, durante uma trilha em Arrábida, mencionou ter ouvido de um contato na galeria que Ricardo enfrentava investigações por evasão fiscal, envolvendo despesas não declaradas, incluindo as que Maria ajudara a encobrir. Eu hesitei em usar isso, mas o advogado aconselhou reportar anonimamente às autoridades, mantendo a legalidade. Enviou-se uma denúncia factual, sem acusações diretas, e logo a galeria de Ricardo sofreu uma auditoria surpresa. Ele a fechou temporariamente, culpando problemas administrativos, e Maria se viu sem suporte, ligando para mim via números alternativos que bloqueei de imediato.
A pressão a levou a uma confissão parcial em uma carta ao advogado, admitia o desvio, mas atribuía tudo à manipulação de Ricardo. Meu conselheiro jurídico viu oportunidade de encerrar o caso com um acordo favorável, mas internamente eu lutava com o dilema: aceitar e seguir em frente, ou insistir em accountability total. Escolhi o meio termo: exigir restituição completa mais indenização por danos emocionais documentados na terapia. Ana e eu aprofundamos a conexão. Após o café, marcamos um projeto colaborativo. Ela precisava de um app simples para gerenciar portfólios de design, e eu codifiquei uma versão beta em poucas semanas. Trabalhávamos em sessões remotas, discutindo não só código, mas lições de relacionamentos passados. Ela revelara uma traição similar anos antes, onde perdoara prematuramente e se arrependia. Isso me fortaleceu a resolver o meu sem concessões tolas. Mas o conflito escalou quando Maria descobriu sobre Ana através de perfis profissionais. Ela enviou e-mails difamatórios, alegando que eu manipulava mulheres para vingança. Ana, resiliente, contratou um serviço de monitoramento online e contra-argumentou publicamente em um fórum de designers, expondo a instabilidade de Maria sem detalhes pessoais. Isso isolou Maria ainda mais, perdeu convites para exposições, e Ricardo a abandonou publicamente, postando sobre relações tóxicas que miravam nela. O Baclas a forçou a uma retratação formal, que o advogado usou para fortalecer nossa posição no tribunal. No âmbito profissional, o momentum cresceu. Apresentei o app colaborativo com Ana em uma conferência de tecnologia em Porto, recebendo feedback positivo e uma oferta de parceria freelance. Isso diversificou minha renda, reduzindo a dependência emocional do caso. Pedro organizou um encontro com um grupo de empreendedores em Sintra, onde discuti desafios de startups. Lá, conheci investidores interessados na minha otimização de software, abrindo portas para um side project. Mas a tensão pessoal atingiu novo pico. Maria moveu uma queixa paralela por difamação, invertendo a narrativa para se posicionar como vítima. O advogado desmontou isso rapidamente com evidências de assédio dela, levando o juiz a rejeitar o pedido e impor restrições de contato. Ela violou isso aparecendo no workshop de fotografia onde eu e Ana estávamos. Segurei a porta, chamando segurança sem confronto físico. A polícia registrou o incidente, adicionando peso ao meu dossiê de proteção. Enquanto construía essa nova rede, um imprevisto veio de dentro. Durante uma sessão de terapia, revivi memórias da relação inicial, questionando se minha estabilidade contribuíra para o desequilíbrio. O terapeuta desafiou isso, apontando que lealdade não justifica traição. Inspirado, criei um plano de contingência pessoal, um fundo de emergência separado e contatos legais atualizados. Ana e eu evoluímos para jantares casuais, onde ela compartilhava visões sobre equilíbrio em parcerias criativas, ajudando-me a visualizar um futuro sem sombras. Mas o clímax do conflito se aproximava. A audiência final foi marcada, com Ricardo convocado como testemunha. Ele tentou se esquivar, mas o tribunal o obrigou a depor, revelando detalhes das finanças compartilhadas que incriminavam ambos. Maria desabou, admitindo tudo sob juramento, e o juiz ordenou pagamento integral mais proibição de contato vitalício. Saí do tribunal com closura ilegal, mas o vazio emocional persistia. O aftermath trouxe reflexão forçada. Com o dinheiro recuperado, investi em um curso avançado de engenharia em Lisboa, expandindo habilidades para mercados globais. Pedro e o grupo de trilhas se tornaram rotina, ancorando-me em amizades sólidas. Ana propôs uma viagem curta ao Algarve para celebrar o fim do caso, focando em reset emocional. Aceitei, vendo nisso um passo para a integração plena. Mas um último twist surgiu. Maria, agora sozinha e endividada, buscou terapia pública e contatou amigos comuns pedindo referências profissionais. Um deles me alertou, e eu optei por neutralidade, sem boicotes, só silêncio. Isso testou minha resolução: vingar ou soltar. A napra agora se dissipava, dando lugar à construção, mas o eco da traição me fazia ponderar limites em futuras conexões. Prossegui, priorizando ações que me elevavam, enquanto o passado se tornava lição, não prisão. Com a ordem judicial cumprida, Maria transferiu os fundos restantes, mas o processo não terminou aí.
Meu advogado iniciou a fase de divórcio formal, já que o relacionamento evoluíra para casamento civil simples 2 anos antes, sem cerimônia grande. Apresentamos o pedido por mútuo consentimento na conservatória, mas ela contestou os termos de partilha, alegando que minhas contribuições eram exageradas e que merecia compensação por anos de apoio emocional. O Ministério Público analisou o acordo, exigindo ajustes para equidade, o que nos levou a uma conferência onde discuti limites estritos de contato. Eu insisti em indenização por violação dos deveres conjugais, fidelidade e respeito, citando provas da traição que causará danos emocionais documentados. O oficial registrou a objeção dela, enviando o caso para tribunal quando recusou alterar o acordo. A tensão subiu, ela moveu contrapedido, invertendo culpas para abandono meu, mas o juiz priorizou evidências financeiras, ordenando mediação obrigatória. Enquanto o divórcio avançava, foquei em estabilizar a vida profissional. O Side Project com investidores de Sintra ganhou forma, desenvolvi um protótipo de software para galerias de arte, ironicamente temático, otimizando inventários e vendas online. Apresentei-o em uma reunião virtual, fechando um contrato inicial que dobrou minha renda freelance. Isso me permitiu alugar um apartamento modesto em Alcântara, longe do chiado carregado de memórias. Pedro ajudou na mudança, e durante a arrumação, compartilhamos planos futuros. Ele sugeriu parceria em um app de trilhas locais, unindo tecnologia e lazer. Mas um twist surgiu no tribunal. Durante a mediação, Ricardo depôs remotamente, admitindo ter usado fundos desviados para despesas pessoais, incriminando Maria como cúmplice involuntária. Ela explodiu em acusações contra ele, revelando brigas recentes onde ele a pressionara a mentir. O juiz usou isso para acelerar, impondo uma multa conjunta por obstrução, forçando-a a pagar de recursos próprios. Saí da sessão com alívio parcial, mas o processo de indenização prosseguia em ação civil separada. Ana se tornou pilar nessa fase. Nosso projeto colaborativo evoluiu para uma startup informal. Codifiquei o back enquanto ela cuidava da interface, testando em workshops de design. Discutimos abertamente o impacto do meu divórcio, e ela compartilhou estratégias para proteger ativos em relacionamentos futuros, contratos pré-nupciais simples, contas separadas. Isso me motivou a consultar um planejador financeiro, diversificando investimentos em fundos de tecnologia portuguesa. Mas o conflito escalou quando Maria violou a restrição de contato, enviando cartas ao meu novo endereço via correio certificado, apelando para reconciliação e culpando Ricardo por tudo. O advogado as usou como prova de assédio, fortalecendo o pedido de indenização por danos morais. Em resposta, ela publicou em redes artísticas uma narrativa vitimizada, alegando que eu sabotava sua carreira. Aliados comuns, como curadores de Belém, questionaram-na, levando a cancelamento de uma exposição solo. Ricardo, sentindo o cerco, rompeu publicamente, postando sobre manipulações financeiras que apontavam para ela. O tribunal marcou a audiência de divórcio principal. Apresentei testemunhas, o terapeuta testando impactos emocionais, Pedro confirmando padrões de ausência dela. Maria contra-argumentou com depoimentos de amigos que pintavam nossa relação como opressiva. Mas as provas financeiras desmontaram isso, extratos mostrando transferências para a galeria dele durante meses de trabalho. O juiz reconheceu violação grave dos deveres conjugais, concedendo o divórcio sem consentimento mútuo e atribuindo-me a maior parte dos bens comuns, incluindo reembolso integral. Para a indenização, ordenou a avaliação psicológica dela, revelando o estresse pós-trauma que ela atribuía a mim, mas o perito concluiu que suas ações causaram o ciclo. Saí com sentença favorável, pagamento em parcelas mensais, mais proibição de aproximação por 2 anos. O peso legal diminuiu, mas internamente eu processava o custo humano, anos perdidos em lealdade cega. Com o divórcio finalizado, investi o reembolso em expansão profissional. Lancei o software para galerias em uma feira de tecnologia em Lisboa, atraindo clientes de Porto e Faro, o que me rendeu uma promoção para gerente de projetos da empresa principal. Pedro e eu formalizamos a parceria de trilhas, desenvolvendo um app beta com mapas interativos e alertas de segurança. Testamos em Arrábida, ajustando funcionalidades baseadas em feedback de usuários. Ana integrou elementos de design, tornando-nos um trio eficiente. Mas um imprevisto veio. Maria,
agora endividada e sem galeria, buscou emprego em uma agência de ilustração onde eu tinha contatos indiretos. Um ex-colega me alertou, e eu optei por neutralidade, avisei o RH anonimamente sobre o histórico, sem detalhes, priorizando integridade. Ela perdeu a vaga, reagindo com apelo à terapia grupal, onde admitiu padrões destrutivos em uma sessão que vazou para círculos comuns. A construção pessoal acelerou. Inscrevi-me em um seminário de liderança em Cascais, networking com empreendedores que valorizavam resiliência pós-crise. Lá, conheci potenciais mentores para escalar a startup. Ana e eu marcamos uma viagem de fim de semana ao Douro para desconectar, focando em planos conjuntos sem pressões. Discutimos visão de longo prazo, talvez uma empresa unida em tech art. Mas o dilema moral persistia, com Maria enfrentando consequências reais, como perda de rede profissional e terapia forçada. Eu questionava se minha busca por justiça beirava a rigidez. O terapeuta me ajudou a equilibrar: accountability não é punição eterna, mas lição mútua. Um twist final nessa parte: recebi uma carta dela via advogado, não suplicante, mas reflexiva, reconhecendo erros e desejando paz. Ignorei, mas usei para fechar o capítulo emocionalmente, doando parte da indenização para uma ONG de apoio a vítimas de relações abusivas. O momentum agora fluía para a consolidação. Com a startup ganhando tração, contratei um desenvolvedor júnior, expandindo a equipe. Pedro lidou com o marketing local, promovendo o app de trilhas em eventos de hiking. Ana sugeriu integração de realidade aumentada para tours virtuais, inovando o produto. No trabalho principal, liderei uma equipe em um upgrade de sistema que cortou custos operacionais, ganhando bônus significativo. Mas ecos do passado testavam. Um amigo comum relatou Maria em um emprego precário como freelancer, lutando com dívidas. Senti compaixão fugaz, mas reafirmei limites, ajudei indiretamente recomendando recursos públicos de carreira, sem envolvimento. Isso reforçou minha resolução. Vingança legal fora suficiente, agora, era hora de prosperar. A tensão dissipava-se, dando espaço para conexões autênticas, enquanto o futuro se delineava claro, livre de amarras antigas. O divórcio concluído abriu portas para expansão irrestrita. Com a indenização integral depositada, investi em um escritório compartilhado em Lisboa para a startup com Ana e Pedro. Desenvolvi o app de trilhas com integração de pagamentos para guias locais, lançando uma versão beta que atraiu 500 downloads na primeira semana. Ana refinou o design, adicionando filtros por dificuldade e clima, enquanto Pedro gerenciava parcerias com clubes de hiking no Algarve. Isso gerou receita inicial de 2.000 euros, permitindo contratar um marqueteiro freelance para promover em redes. No emprego principal, assumi a gerência de projetos, liderando uma equipe de 10 em um upgrade de segurança cibernética que evitou uma brecha potencial, ganhando reconhecimento da diretoria e um bônus que cobriu despesas de viagem. Mas um eco do passado testou a estabilidade. Recebi um relatório anônimo de que Maria enfrentava processo por inadimplência em aluguéis, culpando os parceiros em fóruns públicos. Ignorei, focando em metas semanais para evitar recaídas emocionais. Ana e eu solidificamos a parceria pessoal e profissional. Propusemos o software de galerias para uma rede nacional, negociando um contrato piloto com 3 espaços em Porto que testaram a otimização de estoque, reduzindo perdas em 15%. Discutimos fusão das ideias, um ecossistema unindo tech para arte e lazer ao ar livre. Ela compartilhou desafios de uma exposição recente, onde lidou com patrocinadores volúveis, ecoando lições da minha traição: sempre documentar acordos. Isso nos levou a redigir um pacto societário simples, protegendo contribuições mútuas. Pedro integrou-se como sócio minoritário, trazendo expertise em eventos locais. Organizamos um demo em Sintra, atraindo investidores que injetaram 10.000 euros para escalar. O trio funcionava em sincronia. Eu codificava, Ana prototipava, Pedro conectava. Mais tensão surgiu quando um contato antigo de Maria, curador de Belém, recusou parceria por histórico conflituoso. Confrontamos o boato diretamente, apresentando portfólios irrefutáveis, e ele cedeu após demo. O crescimento acelerou com um twist positivo. O app de trilhas ganhou prêmio em uma feira de inovação em Cascais, elevando visibilidade para 5.000 usuários.
Usamos o bus para lançar uma feature de realidade virtual, permitindo tours remotos de Arrábida, o que dobrou downloads. No trabalho, implementei um sistema de inteligência artificial para previsões de projetos, cortando atrasos em 25% e posicionando-me para a vice-diretoria. Ana e eu planejamos expansão para a Espanha, traduzindo o software e testando em Madrid via contatos dela. Pedro sugeriu joint ventures com agências de turismo, fechando acordos que projetavam receita anual de 50 mil euros. Mas o dilema moral ressurgiu. Soube por Pedro que Maria entrará em reabilitação financeira via programa público, admitindo em grupo erros de julgamento em relações. Um amigo comum pediu minha opinião sobre ajudá-la com referência profissional. Recusei polidamente, priorizando minha rede sem interferir, mas doei anonimamente para o programa, equilibrando justiça com compaixão distante. Com a startup consolidada, contratei 2 desenvolvedores, expandindo para suporte 24/7 e analytics avançados. O software de galerias integrou-se a plataformas europeias, gerando leads de França e Itália. Ana propôs casamento de negócios formais, e registramos a empresa em Lisboa, celebrando com uma equipe de 5 em um piquenique discreto. No emprego, liderei uma fusão de departamentos, otimizando fluxos que salvaram 100 mil euros anuais, garantindo promoção. Pedro e eu testamos o app em uma trilha longa no Douro, ajustando o GPS para precisão, o que melhorou ratings para 4,8 estrelas. Mas um confronto final veio. Maria violou a proibição de contato enviando um pacote com itens da relação antiga, quadros que eu financiara, com nota pedindo devolução ou venda conjunta. O advogado tratou como assédio residual, notificando-a de multa adicional, e eu doei os itens para uma associação de artistas emergentes, fechando o ciclo sem rancor. O equilíbrio se firmou em rotinas intencionais. Participei de um board de mentoria em tecnologia, guiando startups juniores em navegação de crises pessoais, compartilhando lições de resiliência sem detalhes específicos. Ana e eu nos comprometemos em um retiro de planejamento no Algarve, delineando metas para os próximos 5 anos, expansão global, família opcional, impacto social via apps acessíveis. Pedro casou-se, convidando-nos para cerimônia simples. Lá, renovamos votos de amizade, ancorando suporte mútuo. Profissionalmente, o vice-diretorado veio com responsabilidades de orçamento, onde aloquei fundos para treinamento ético em equipes, prevenindo dinâmicas tóxicas. A startup atingiu 20 mil usuários, diversificando para apps de bem-estar urbano. Mais reflexão final sobre Maria. Soube que ela reconstruía a carreira como ilustradora freelance em Faro, com exposições modestas e terapia contínua. Sem contato, mas com paz interna, reconheci que suas escolhas a levaram a accountability, perda de rede. Dívidas pagas devagar, crescimento forçado. Essa jornada transformou traição em trampolim. Construí uma vida de parcerias sólidas, onde lealdade se prova em ações diárias, não promessas vazias. A vingança legal serviu seu propósito, restituição e limites, sem ciclo de ódio. Agora, próspero em equilíbrio, com Ana ao lado e Pedro como irmão de armas, enquanto o passado vira apenas capítulo arquivado. E você? O que faria no meu lugar? Daria uma segunda chance a alguém que traiu assim, arriscando o que construiu, ou fecharia a porta para sempre, priorizando sua paz? Conte nos comentários, sua visão pode inspirar outros nessa encruzilhada moral.